giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Querer estudar mais porque eu queria, mas tive outras demandas e acabei fazendo o básico. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é realmente um dia real de estudos comigo, fazendo o que precisa ser feito. E às vezes a gente vai precisar fazer isso, né? Não fazer tanto, mas também não deixar de fazer. E essa é a mensagem principal. Então, bora lá para um dia de estudos completo comigo. Como vocês estão vendo, gente, o meu dia de estudos começou pela manhã. Eu tô lendo um artigo. Nós precisávamos ler 5 artigos no mínimo para fazer o nosso trabalho. E aí eu já estava finalizando, se não me engano, esse é o último artigo que eu precisava ler. E aí, como vocês estão vendo no relógio, são 9h30. Mas nesse dia eu tinha acordado cedo, tinha ido na missa, só que eu não tinha descansado as horas de sono suficientes. Então, antes de pegar para estudar, um pouquinho antes das 9, eu tirei um cochilinho ali de 15 minutos e já me recarregou as energias. E parece que depois de um determinado horário, o nosso corpo automaticamente fica mais desperto. E nesse momento eu já estava bem atenta. Como vocês estão vendo, eu gosto de ler e grifar aquilo que eu leio. Então, quando eu baixo um arquivo, ao invés de ler pelo site, né, pela internet, eu leio no próprio computador. Não sei se todos fazem isso, mas eu vejo que grifar e escrever o meu entendimento daquele assunto, alguma reflexão que eu tive, ou até mesmo o conceito de uma palavra que eu não sei, me ajuda muito a assimilar aquilo que eu tô lendo. Então, essa é uma estratégia que é algo simples, não sei se todos fazem, mas me faz me concentrar e reter muito mais aquilo que eu tô lendo. E uma coisa que eu fiz, mas que eu não sei se funciona muito bem, é deixar para pesquisar as palavras depois. Porque assim, às vezes a gente tá no embalo da leitura e parar para pesquisar não vai funcionar muito naquele momento. Só que aí você precisa ter um tempo adicional para pesquisar essas palavras. E aí eu grifei várias, né, num outro artigo que eu tinha lido e não funcionou muito bem. Porque eu não tive esse tempinho adicional para pesquisar as palavras. Então, talvez é melhor o método de pesquisar enquanto você está lendo mesmo. E aí, nesse trabalho, a gente estava estudando sobre a musicoterapia. A gente teve que escolher um tema para cada grupo apresentar, que envolve inovações da psicologia. E o nosso grupo escolheu esse tema. Foi um tema muito interessante, muito gostoso. E foquei na leitura do artigo pela manhã. Como eu bem disse, esse dia que era para ser um dia cheio de estudos, ficou sendo um dia de estudos necessário,
Depois daquele momento, eu só consegui estudar à tarde. Como vocês estão vendo ali no relógio, já eram mais de 5 horas. Então eu estudei mais ou menos 1 hora e meia pela manhã. Ali por volta disso, que foi aquilo que eu consegui estudar. E depois eu só consegui pegar para estudar mais tarde. Então eu finalizei a leitura do artigo e já coloquei os checklists lá dos artigos que eu tinha lido no Trello, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado para me organizar. E aí, como vocês estão vendo, estou com essa carinha de concentrada, mas acredito que nesse momento eu estava escrevendo ou vendo algum artigo que eu precisava ler. E uma coisa que me ajuda muito depois de ler algum artigo ou um capítulo de um livro é escrever as principais ideias que eu retive através daquela leitura. Isso me ajuda bastante a compreender um pouco daquilo que eu li e deixar fixo na minha memória, né? Não ter uma leitura somente passiva, mas mastigar, de certo modo, aquilo que eu li e trazer essas ideias à tona por meio da escrita. Gente, voltei a estudar à tarde, consegui terminar de ler o artigo que eu tinha começado pela manhã. E aí eu fiz algumas anotações sobre o meu entendimento dos principais termos do trabalho e já escrevi para quando formos discutir em grupo, já que é um trabalho em grupo, eu levantar essas questões que para mim foram os pontos principais do trabalho que eu tô realizando, né? Então, bem legal. E aí o nosso grupo vai falar sobre música e os processos terapêuticos, né? A música na terapia, quais são os efeitos, qual é a origem, e a gente vai trazer um pouquinho desse assunto à tona, né, no trabalho. E, enfim, fiz minhas anotações e estou utilizando o Trello como ferramenta para me organizar nos estudos da faculdade, no YouTube também e no Instagram, e tem me ajudado muito. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que não foi tão longo, mas eu só queria trazer mesmo essa mensagem para vocês, que às vezes a gente quer fazer muito, mas no final o necessário pode bastar, sabe? Para aquele momento, para aquela circunstância. Então não se culpe se você não conseguiu fazer muito, se você não conseguiu fazer aquilo que você queria, mas se você fez o necessário, você já cumpriu com o seu dever. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.